Olá, meu querido irmão e irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre a sua família e que Ele abençoe todos os seus caminhos. Aqui quem fala é o irmão Sami da Silva e hoje eu quero trazer uma mensagem que vai te encorajar a caminhar com Deus, abandonar aquilo que te afasta dele e que você seja livre de toda culpa, de todo sentimento negativo. Vai ser uma noite transformadora, uma noite abençoada pela presença de Deus. Amém? E depois vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar. Me responda uma coisa: como você age diante de Deus depois que você acaba de cometer um pecado? Você logo se arrepende, pede perdão e tenta não pecar mais? Ou você fica envergonhado, coloca a culpa em alguém ou em alguma circunstância e foge da presença do Senhor com medo do castigo que Ele pode te dar? Infelizmente, a grande maioria das pessoas vão para a segunda opção. Elas pecam e com isso ele tenta se esconder de Deus como se fosse possível. Elas ficam morrendo de medo de receber o castigo, de Deus pesar a mão, e inclusive foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Depois que eles desobedeceram a ordem de Deus e eles comeram o fruto da árvore do conhecimento. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando eles se deram conta do erro que eles tinham cometido, aquele casal se escondeu, porque eles perceberam que eles estavam nus. E depois de serem questionados pelo Senhor sobre aquele ato de desobediência, eles não quiseram assumir a culpa e ainda colocaram a culpa na serpente, que na verdade era Satanás disfarçado. E como consequência disso, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Mas a Bíblia também nos traz um exemplo maravilhoso de que o arrependimento verdadeiro é capaz de transformar um pecado em bênção e restaurar a nossa comunhão com o Pai. E esse exemplo vem do rei Davi. Você sabia que Davi escreveu o Salmo 51, um dos salmos mais lindos, mais impactantes de toda a Bíblia, depois de cometer um dos seus pecados mais graves? Este salmo já me ajudou muito nos momentos em que eu estava preso no pecado. Eu não conseguia me libertar de certas coisas. E quando eu orava da mesma forma que Davi orou nesse Salmo 51, eu consegui encontrar força e esperança de que Deus iria atender meu clamor. E muitas vezes eu fui liberto através dessas palavras. Eu não sei se você sabe, mas esse salmo foi escrito depois que o profeta Natan disse a Davi de que Deus estava irado com o pecado de adultério que ele cometeu ao se deitar com Batseba, uma mulher que era casada. E em seguida, Davi fez de tudo para que o marido daquela mulher ele fosse morto, defendendo o exército de Israel. Então nós vamos ler o que Davi disse depois de que ele se arrependeu de seus erros. Está lá em Salmo 51, versículo 1 ao versículo 3. Ele orou assim, ó: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Glória a Deus! Nós sabemos, irmãos, que Davi era o homem de Deus, um homem que tinha uma profunda intimidade com o Senhor. E muitas vezes nós nos inspiramos nas suas orações, naquilo que ele escreveu no livro de Salmo. Então Davi tinha uma obediência exemplar, mas como qualquer outro ser humano, ele estava vulnerável ao pecado. E ele acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. E isso levou a uma grande angústia, uma profunda aflição. Mas o interessante é que Davi não desistiu dos caminhos de Deus. Ele não desistiu principalmente de si mesmo. Porque tem muita gente, quando pega, ela não se perdoa. Deus já perdoou a pessoa, ela já se arrependeu, mas ela vive se condenando. Ela não se perdoa, ela não aceita o fato dela ser uma pessoa de Deus e ainda fazer coisas erradas. Então tudo que nós precisamos fazer é nos humilharmos na presença do Senhor, clamando por misericórdia, por compaixão, e Ele promete que vai nos perdoar completamente. Então você pode até não ter cometido um adultério, muito menos um assassinato, mas mesmo assim você é tão pecador e pecadora quanto Davi. Então você tem as suas falhas.
E você precisa ter a mesma postura que Davi teve diante dos seus erros e ter um quebrantamento verdadeiro, com sinceridade, para que Deus te perdoe, tá bom? Eu sei que mesmo nós tendo Jesus no coração, mesmo nascendo de novo, nós continuamos pecando. O problema é que poucos têm a humildade de Davi para chegar diante de Deus e declarar que cometeu erros graves e que precisa ser perdoado. E vale lembrar que Davi era o rei de Israel, o homem mais poderoso da terra na sua época. E mesmo assim, ele não ficou se apoiando nessas coisas, nem tentou justificar o seu erro, apresentando algumas coisas grandes que ele fez. Pelo contrário, ele se humilhou, se prostrou aos pés do Senhor, confessando que era um homem fraco, um homem indigno, um homem que não merecia as bênçãos e o favor de Deus. Então, se você quiser ser perdoado, não adianta você pôr a culpa na sua carência, na sua esposa, no seu esposo, nas circunstâncias. Simplesmente clame por misericórdia e peça ajuda a Deus para se livrar desse pecado e viver em santidade, tá bom? Então nós vamos fazer uma oração agora e nós vamos pedir a Deus que Ele derrame o perdão, que Ele nos ajude a viver na presença dEle, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, não adianta você continuar com o pecado guardado aí no seu coração, aquele contatozinho aí no seu celular, aqueles sites que você visita que desagradam a Deus. E se você não se arrepender, você não pode ter um relacionamento com o Pai. Então nós vamos pedir perdão e eu tenho certeza que vai vir um tempo de refrigério para você, vai vir um tempo de renovo e principalmente de força espiritual, porque Deus vai te capacitar a se livrar, a se afastar de tudo que te afasta dele, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria trazer e vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, está guardando a vida desse irmão e dessa irmã que estão comigo aqui nesse momento, ó Pai amado, Pai querido. Obrigado por tudo que tem feito, porque somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, quantas vezes nós caímos em tentação, quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor, e mesmo assim, o Senhor permaneceu fiel. Louvado seja o Teu nome, glória a Deus. Nós não merecemos nada, nós somos fracos, nós somos pecadores. Oh meu Deus, quantas vezes nós alimentamos a nossa mente com coisas erradas, quantas vezes, Senhor, os nossos olhos só veem aquilo que é mal, aquilo que é pecado. E nós sabemos o quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos entristece. Por isso eu venho te pedir, meu Pai amado, Pai querido, livra-nos de todos os embaraços, de todo o mal, todos os pecados que afastam do Senhor. Livra, Senhor, essa tristeza, essa angústia. Meu Deus, quantas pessoas se sentem culpadas, mesmo depois de confessar os seus pecados. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que é pela fé que nós somos perdoados, que nós somos salvos, não é pelos nossos méritos, porque se fosse, Pai, ninguém iria se salvar, mas é somente pelo sacrifício que Jesus fez, e a nossa fé nesse sacrifício é que nos traz a cura e o perdão. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, meu Pai, a nos desvincular de tudo aquilo que nos deixa mal, tudo aquilo que nos prende, que nos amarra, aquilo que não deixa a gente ser feliz de verdade, Senhor. Eu creio que o Senhor veio para nos salvar, e muitas vezes nós fugimos da luz, muitas vezes parece que nós somos teimosos e não queremos te ouvir. Oh Jesus, nos ajude, ó Pai amado, ó Pai querido, a obedecer a Tua palavra, a viver o Seu ensinamento, porque o pecado, Senhor, ele vem nos perseguindo. E muitas vezes, ó Pai amado, ó Pai querido, nós caímos, nós nos entregamos a Ele, ó Pai, e nos sentimos sujos, Senhor, assim como aquela ovelha, ó Pai, que caiu no abismo, mas o Senhor diz que Tu és aquele que deixa a 99 para buscar somente aquela que caiu. E o Senhor vai, pega ela, coloca no Teu colo e traz de volta. Jesus, quantos estão desviados agora, eles se pararam nesse momento para orar, mas eles não têm orado no dia a dia, eles não têm te buscado, Pai. Ajuda-os a viver a Tua vontade, a fugir dos prazeres deste mundo, ó Pai, a cumprir o chamado, ó Deus. Senhor, nos aquieta, Deus, na Tua presença, quebrando o nosso coração, meu Deus e meu Pai, que nós não vemos sair da Tua presença por nada neste mundo, Senhor. Livra, Senhor, Teus filhos da prostituição, da pornografia. Jesus,
venha nos curar completamente. Nós dependemos do teu poder espiritual, ó Pai. Nós dependemos da sua cura, Pai. Nós precisamos do teu cuidado, ó Pai. Coloca a sua mão sobre nós, ó Pai. Ó Senhor, quantos anos perdidos, ó Pai, longe da tua presença. Traga de volta, Jesus, aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que vão ouvir essa oração, ó Pai. Só o Senhor pode nos resgatar. Tira, Senhor, das coisas ilícitas desse mundo, das coisas erradas. Quantos crentes, quantos filhos do Senhor envolvidos com coisas que não te agradam, envolvidos em negócios errados, ó Pai, lidando com dinheiro de forma desonesta. Quantas pessoas, meu Pai, têm mentido, têm fofocado, têm feito tantas coisas erradas, ó Pai, e depois elas só se arrependem, mas elas voltam a fazer as mesmas coisas, ó Pai. Venha, Jesus, quebrar todo o jugo de escravidão, ó Pai. Aquilo que para o homem é impossível, Deus, para Ti é possível, ó Pai. Para as pessoas que se entregam aos prazeres, porque elas não conseguem se prosperar ao Senhor, não conseguem ficar um mês sequer sem se envolver em um relacionamento com o Senhor. Oh Jesus, nos ajude, ó Pai amado, Pai querido, a esperar pelo homem, pela mulher de Deus. Nos ajude a esperar pelo casamento abençoado que o Senhor tem, ó Pai, para cada um irmão nessa noite, ó Pai. Meu Deus, pela Tua graça que nós vamos conseguir vencer, ó Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Que os erros do passado não venham nos atormentar mais. Lança, Senhor, no mar do esquecimento. Perdoa teus filhos e purifica-nos, Senhor, de toda maldade. Que o Senhor nos dê um coração igual ao de Jesus. E que o Senhor nos justifique pelos nossos pecados, de todas as mentiras que já confessamos. Oh Deus de poder e glória, que o Senhor venha estar ensinando, ó Pai, a sermos humildes, porque não queremos estar longe da Tua presença, Deus. Oh Deus de poder e glória, abençoa. Estamos aqui para caminhar contigo, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.